Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corine. Nessa aula, nós vamos falar sobre sucessão ecológica e sobre dinâmica de populações. Então, quais são os objetivos? Compreender a sucessão ecológica e a dinâmica das populações em comunidades ecológicas. Então, você se lembra do que era a pirâmide ecológica? Então, é a representação gráfica do fluxo de energia, né? Ela vai mostrar quem que é produtor, quem é o consumidor primário, secundário, terciário. Então, isso é a pirâmide ecológica. E o que é o fluxo de energia? Lembra que ele era unidirecional? Ele vinha da base, que são os produtores, e a cada nível trófico ia diminuindo a quantidade dessa energia. Então, ela era unidirecional, né? Do consumidor primário até o último. Então, o que é sucessão ecológica? O que é sucessão? É quando sai um e entra o outro. Então, está sucessão. Ecológica, então, é a sequência das alterações graduais e que vão ocorrendo numa comunidade, né? Num ecossistema. Por exemplo, houve uma perturbação, foi desmatado aquela área. Então, houve uma perturbação. O que vai acontecer depois com aquela área? Ela vai ter um outro, com o passar do tempo e ninguém mexer, vai ter novas populações ocupando aquele espaço. Então, a sucessão ecológica. E é isso que nós vamos ver. Ela pode ser de dois tipos. Pode ser sucessão ecológica primária e sucessão ecológica secundária. Interessante que a sucessão ecológica é um processo gradativo. Ela vai acontecendo ao longo do tempo. Por exemplo, se eu tenho um lugar que foi desmatado, e aí vem, né, políticas públicas e dizem, olha, a partir desse momento, ninguém mais mexe nesse local. O que vai acontecer naquele local? De um dia para outro eu vou ter florestas exuberantes? Não. Eu vou ter que esperar um tempo para que aqueles seres vivos se restabeleçam e aquele lugar volte a ser como era antes. Então, é um processo gradativo, né? Tem um tempo para isso ir acontecendo. Então, vai acontecer a ecológica primária, é aquela que vai acontecer em ambientes que não tinham sido ocupados por outros. Então, é a primária. Pode ser, por exemplo, uma ilha que foi se formada lá no meio do oceano. Digamos que lá no meio do oceano eu tenho uma ilha. Surgiu uma ilha, né? Ela foi vulcões ali embaixo, foram crescendo, até que ela surgiu lá e a gente consegue ver ela. Então ela já atingiu, né, o ambiente externo. Tá, e daí? O que vai acontecer? O que vai acontecer naquela... É uma rocha nua, que a gente chama, né? O que vai acontecer naquele local? Eu vou ter os organismos que vão viver. Qual é o organismo que vai viver lá? Uma árvore enorme já pode sair vivendo ali, naquela rocha? Não. Eu preciso ter primeiro organismos que vão conseguir viver ali, vão se adaptar naquele ambiente, para depois eu ter uma sucessão, né? Outros organismos vão surgindo depois. Mesma coisa que acontece, por exemplo, num deserto. As dunas, né? Elas se movimentam, elas caminham, né? Por causa do vento. O vento vai levando e elas vão mudando de direção. Quando elas acabam, às vezes, se estabelecendo, né? Digamos que estabeleceu, elas fixou no local, não que ela vai fixar para sempre, mas ela está no local, que pega um pouco menos vento, e chove ali, eu vou ter o estabelecimento de alguns seres que vão ser capazes de viver naquele ambiente, e logo depois de um tempo, eu posso ter, né, pequenas gramíneas vivendo ali no meio daquela areia. Como que eles foram parar ali? A partir de organismos que foram os primários. Então, uma sucessão ecológica primária é aquela que não tinha nenhum organismo, né, e surgiu os primeiros habitantes. Então, isso é primário, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui, olha, sempre uma escala de tempo. Ela vai acontecer em 3 fases. Ela vai ser a comunidade pioneira, a primeira que vai para aquele lugar, a primeira a se estabelecer. Ela não é uma espécie muito exigente, não é um ser exigente que precisa de sombra, que precisa de água, não. Ele consegue viver nesse ambiente mais rústico, assim, né? Depois eu tenho uma comunidade intermediária, só para daí eu ter a comunidade clímax, né? Onde tenho, por exemplo, árvores mais altas, comunidades estabelecidas ali, né? Então, ó, Ecese é a pioneira, é a primeira.
Eles são bem pouco exigentes, que a gente chama. Conseguem viver sob alta temperatura. Então, imagine aquela ilha que surgiu lá no meio do oceano. O sol incidindo ali vai esquentar aquelas rochas, então a rocha vai ser quente. Então, qual o ser vivo que consegue viver lá? Algumas bactérias, alguns líquens conseguem viver naquele organismo. Ele não exige tantas coisas, né? Então, eles vão ficar ali por primeiro, são as espécies pioneiras. Pode ser líquens, algumas algas verdes, fungos, bactérias, ervas daninhas, né? Que sempre tem em qualquer lugar, gramíneas, né? São essas comunidade primária, né? O que eles fazem? A partir do momento que eles estão vivendo sob essa rocha ou no deserto, que eles estão vivendo ali, eles vão capturando oxigênio, vão fazendo fotossíntese, e esse processo metabólico deles vai também ajudando a degradar essa rocha, vai quebrando essa rocha em pedaços menores, cada vez menores, começa a se reter umidade, começa assim a se preparar um ambiente para que outros seres vivos possam começar a habitar naquele local. Então, não sei se você já viu essa imagem aqui numa rocha, como se fossem parece uma plantinha que fica colada na rocha. Ele não é uma planta, é um líquen, é uma associação de alga com fungo. Então, alga e fungo se associam e eles formam essas plaquinhas assim. Eles são um dos primeiros habitantes em rochas, né? Nas rochas nuas, por exemplo, são os primeiros habitantes. O Cério ou Sesal, que é a comunidade intermediária, então intermediária entre a primária e a clímax. Então, ela é a cereal. O que eles já têm? Eu já tenho arbustos, já tenho pequenos arbustos, então eu já consigo ter árvores um pouquinho maiores do que aquelas primeiras. Lembra que as primeiras começaram meio que preparar aquele solo? Então, a partir desse momento, eu consigo ter outras plantas. Eu tenho outros animais que já vêm visitar, já tenho pássaros que vêm se alimentar de insetos e crustáceos, por exemplo, né? Então, eu já tenho uma interação um pouco maior. E aí vem a última, que é a comunidade clímax. Ela está relativamente em equilíbrio. Uma comunidade clímax é sempre florestas exuberantes? Não, dependendo da região. Florestas vão ser lá dependendo do clima que tem florestas. Mas aqui, né, no sul do Brasil, nós temos região de campo. Então, a comunidade clímax é aquele campo, gramíneas, arbustos espaçados, é a comunidade clímax, é aquela que está em equilíbrio, ela já está estável, ela tem uma grande quantidade de biomassa sendo produzida, grande biodiversidade, existem teias alimentares complexas vivendo e estabelecidas naquele local, né? Com isso eu aumento o nicho ecológico, a possibilidade de se alimentar de outros seres, né? Então, na comunidade clímax, o que eu tenho? Eu tenho a taxa de fotossíntese, que é a produção da energia, ela é praticamente igual à taxa da respiração. Então, uma comunidade clímax produz lá uma quantidade de oxigênio, né? Porque as plantas, através do metabolismo, produzem oxigênio. Mas a planta usa, porque a planta respira oxigênio. Os animais, né, os seres vivos que estão habitando ali, eles também vão utilizar do oxigênio. Então, quando a gente fala de taxa de fotossíntese, ela é praticamente a mesma coisa do que a taxa de respiração, né? Porque ela já está estável ali, né? Então, a produtividade primária líquida é nula. Lá nesses ambientes aqui, olha, por exemplo, nesse primeiro e nesse segundo, eu tenho uma grande quantidade de primária líquida sendo produzida, esperando que outros seres venham. Já na clímax, tudo que é produzido ali é consumido ali mesmo. Então, eu tenho um gráfico da associação ecológica, olha, no início, aqui eu tenho sempre por tempo, né, unidades variáveis pelo tempo, lembra que sempre precisa do tempo, né, para que aquela comunidade se estabeleça. Então, o que acontece? Conforme o ambiente vai se desenvolvendo, a produtividade primária bruta aumenta, só que a quantidade que usa também aumenta, então é praticamente nulo essa taxa lá. Esse gráfico é bem interessante, né? Porque ela sempre está caindo no Enem, nos vestibulares, então é interessante que vocês aprendam, né? Lá no início eu tenho uma alta produtividade líquida, então sobra muita energia para outras espécies virem se estabelecer, mas lá no final, quando eu tenho a comunidade clímax, olha, eu já tenho produção primária líquida já menor, né? Então, porque ela já está num ambiente estável.
Então, olha, sucessão ecológica secundária. Quando que é secundária? É quando já tinha uma comunidade clímax, mas algo perturbou aquele ambiente. Então, foi uma queimada, desmatamento, né? Algo aconteceu para que aquele ambiente fosse retirado. E aí, o que eu faço? Se eu deixar que ali a natureza vai se encarregando da sucessão ecológica, né? Vai vir uma outra comunidade. Ela é muito mais rápida. Por que ela é mais rápida? Porque, por exemplo, aqui o solo estava abandonado. Ele foi desmatado, por exemplo, ficou ali exposto. Vem as primeiras comunidades, vem se estabelecer, só que nessa terra também eu tenho as sementes que já estavam ali enterradas, eu tenho um banco de sementes, eu já tenho algo que me diz que já tinha uma vegetação ali. O que acontece? Né? Eu já tenho solo, já tenho nutrientes e ela vai produzindo as gramíneas, os pequenos arbustos, depois vem a floresta intermediária e depois uma floresta semelhante à original. Esse tempo para se restabelecer, essa sucessão secundária é muito mais rápido do que lá quando é uma sucessão ecológica primária, né? Porque primeiro tenho que estabelecer toda uma condição para que os outros seres consigam habitar. Aqui não, eu já tenho as condições, eu preciso só o tempo para eles se restabelecerem nesse local. Vamos para uma atividade do Enem lá em 2020. Plantas pioneiras são as que iniciam o processo natural de cicatrização de uma área desprovida de vegetação. Em geral, tem pequeno porte, cresce muito rápido, desenvolve-se a pleno sol e são pouco exigentes quanto às condições do solo. Produzem grande quantidade de sementes e possuem ciclo de vida curto. Por que a escolha dessas plantas é importante? Por que ter num ambiente esse tipo de planta que não exige muito, né? Que tem uma alta produtividade líquida? Por que é importante nessa comunidade? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e já volto com a resposta. E aí, gente, por que essas plantas é importante que elas se estabeleçam por primeiro, né? Elas são importantes em um projeto de restauração ambiental. Promovem o solo, né, a estabilização daquele ambiente. Então, é importante estudar, é importante conhecer, saber quem são essas plantas, para que se eu tiver essa necessidade, eu possa inserir ela num ambiente que eu quero ter, né? Então, olha, dinâmica de populações e a densidade populacional. O que é uma população? Vocês lembram? População é um conjunto de indivíduos de mesma espécie que vivem no mesmo local, lá na mesma área geológica. Isso é população. Então, são indivíduos de mesma espécie. Quando eu falo de dinâmica de populações, eu estou analisando as populações
que estão naquele ambiente, né? Então, vai estudar a variação desses indivíduos, né? E existe uma fórmula para calcular a densidade populacional. A densidade é o número de indivíduos pela área. Então, por exemplo, não sei se já viram falar que cabem nesse ambiente, cabem 10 pessoas por metro quadrado. Então, naquele país, a densidade populacional é de 10 pessoas por metro quadrado, ou 20 pessoas por metro quadrado. Então, o que é? É uma fórmula, o número de indivíduos por metro quadrado, tá? Isso que, pela área, né? E quais fatores que vão influenciar a densidade populacional? Olha que interessante. Quando a taxa de natalidade, o que é taxa de natalidade? É a quantidade de indivíduos que nascem naquele local. Não estou falando só de pessoas, pode ser uma população de animal, né? Tigres, por exemplo, tá? Então, quantidade de indivíduos que nascem naquela população, isso é taxa de natalidade. A taxa de natalidade, quando ela é alta, quando tem sucesso lá para nascer e não morre muito animalzinho lá, o que acontece? Ela aumenta a quantidade de pessoas ou diminui? Aumenta a quantidade de indivíduos. Então, é um fator que vai influenciar. A taxa de mortalidade. Se eu tenho a taxa de mortalidade é a quantidade de indivíduos que morrem naquele local. Quanto mais morre, mais diminui a população. Quanto menos morre, menos diminui, né? Fica estável essa população. A taxa de imigração, que é os indivíduos que entram nessa população, então tinha um grupo de indivíduos que estava vivendo no lugar, mas eles imigraram, eles vieram para aquela população. Aumenta então o número de indivíduos por área, né? E a imigração, quando eles vão embora, quando eles saem, né? Então vai diminuir a quantidade de indivíduos por área. Então esses são fatores que vão influenciar na quantidade demográfica, né? Vai variar a densidade populacional. Então, se eu tenho um aumento da densidade, eu aumento a população. Se eu tenho uma redução, eu diminuo a população. Quando eu tenho um ambiente estável, quando eu tenho estabilidade, o que acontece? Eu tenho a população sempre igual. Então, por exemplo, eu tenho lá 100 indivíduos e a previsão é que nasçam 10 crianças por ano. Então, eu estou em população em crescimento. Mas a previsão é que tem uma taxa de mortalidade muito grande. Vai morrer, sei lá, 20 pessoas naquela população. Sei lá, tem uma doença, né, ou as condições não estão favoráveis. Então, eu vou diminuir a densidade demográfica, né? Então, são fatores que vão alterar. Por isso que é importante saber a taxa de natalidade, taxa de mortalidade. Por isso que é importante dar condições para que os indivíduos sobrevivam no nascimento ou que demorem para morrer, para que seja um ambiente mais estável. Então, olha, fatores que vão regular o tamanho da população. Competição. Quanto maior competição eu tenho, vamos dizer que é a competição por alimento. Então, eu tenho pouco alimento e muita competição. O que acontece? Muitos indivíduos acabam morrendo, né, por falta de alimento. Então, competição. Predação. Eu tenho lá uma quantidade de indivíduos e eu tenho um predador muito feroz, né? Ou um predador, veio um predador que não tinha ninguém para competir com ele. Então, acaba diminuindo a quantidade de indivíduos. Parasitismo, né? Então, seres parasitas vivem às custas dos outros, né? Vai diminuir a quantidade populacional e também a densidade populacional. Vai regular o tamanho de uma população. O potencial biótico é a capacidade de aumentar o número de indivíduos, a capacidade inata que ela tem de aumentar o indivíduo, né? Eu tenho condição ambiental, eu tenho tudo, tá tudo bem naquele ambiente. Tenho alimento suficiente, tenho abrigo, né? Então, qual é a quantidade qual o potencial biótico dessa população? Então, eles conseguem ter muitos filhos porque eles estão ali numa condição boa, né? Para que ele exista. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, nesse gráfico, o que ele está mostrando? Que até aqui o tempo 6, ou as horas, eu não tinha condição ideal para ter bastante indivíduos. O que aconteceu? Algo aconteceu aqui, sei lá, foi introduzido alimento, aquela comunidade estabilizou, a temperatura melhorou e o potencial biótico aumentou, quer dizer que o número de seres vivos vão aumentar naturalmente.
E a resistência do meio, né? Na natureza, elas estão sujeitas a fatores limitantes, né? Que a gente chama de resistência do meio. Predadores, competidores, limitação do espaço e território, né? Então, condições climáticas, o que elas fazem? No primeiro tempo, eu tenho muitos indivíduos lá nascendo naquele ambiente, né? O potencial biótico está lá em cima. Acontece que existem fatores de resistência do meio, os predadores, a quantidade de alimento suficiente, então elas vão acabar limitando, né? E aí o ambiente acaba, a demografia, né? Acaba entrando em unidade. Vamos lá para mais uma atividade. Pesquisadores vinham estudando a variação do número de indivíduos de espécies de peixe A e B em uma lagoa estável. Se a lagoa estava estável, aquele ambiente estava controlado. Em um determinado momento, indicada pela seta, aqui ó, nesse tempo aqui, foi introduzido acidentalmente uma espécie C. Os pesquisadores continuaram acompanhando o número de indivíduos das 3 espécies e apresentaram esses dados. Olha o que aconteceu. Num determinado momento, ó, a verdinha e a rosinha sempre estavam em equilíbrio. Quando foi introduzido o C aqui, o C tem um potencial biótico alto, começou a crescer. O que começou a acontecer lá com a espécie A e B? Então eu quero saber o que aconteceu com a espécie A e B a partir da introdução da C. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e volto com a resposta. E aí, gente, conseguiram analisar o que está acontecendo lá com A e B a partir da introdução da C? Observe que provavelmente esse C
ele era predador do rosinha aqui, ó. Diminuiu a quantidade do rosinha, acaba aumentando o C e acaba aumentando o B também. Então, ó, introdução da espécie C diminuiu a espécie B. E essa pode ser explicada pela competição entre espécies C e B, ou então da B, a espécie B preda C, tá? Então, houve um desequilíbrio naquele ambiente. Então, nessa aula a gente viu o quê? Sucessão primária, ecológica primária, que é aquele de ambiente de uma rocha, que é uma rocha nua, por exemplo. A secundária, quando já tinha uma comunidade estabelecida, ela foi retirada, depois se estabelece, já tinha as condições. E também falamos sobre dinâmica populacional. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!